Bom dia, que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Eu, Cleonilda Rosângela Peruso, nesse dia 26 de janeiro de 2023, essa sexta-feira estarei lendo mais uma palavra do livro de 40 dias de fé e milagres. Você pode muito mais do que imagina, de Michael Abold. E fala o 25º dia, em obediência. Nossa mente vive entre o espírito e o corpo, por isso ela precisa estar em obediência a Cristo. O versículo do dia: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Essa situação que vou compartilhar agora é comum acontecer na vida de quem é ministro do Evangelho, e você pode perguntá-la a qualquer pregador que provavelmente já vivenciou algo igual ou muito parecido. Um pastor precisa se dedicar para preparar uma palavra para pregar no culto. Ele ora, busca a Deus e recebe a direção, uma revelação daquilo que o Senhor quer falar à igreja. Mas um dia antes, seu filho adoece e todos passam a noite em claro com ele. Ao amanhecer, a esposa decide fazer algumas mudanças em casa e o coloca para trabalhar em algo muito pesado. Na hora de ir para a igreja, com sono e desgastado fisicamente, a sua pregação não é boa e a palavra não flui como deveria. Obviamente, ele se sentiu ainda mais cansado e frustrado. E por quê? Porque este homem está fisicamente cansado e com a mente desgastada. É claro que Deus não depende de homem algum para se manifestar. Recebemos a sua revelação no nosso espírito, mas para que ela chegue até a congregação, até as pessoas, ela precisa passar pela nossa mente, até ser verbalizada e se tornar inteligível. Toda a nossa comunicação surge de algo como se fosse um tubo formado pelo nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. No nosso espírito está tudo bem, mas quando chega o momento da alma verbalizar através da fala, a nossa mente precisa estar descansada para não obstruir o processo. A nossa mente vive entre o espírito e o corpo, por isso ela precisa estar com obediência a Cristo, debaixo do seu senhorio, mas infelizmente ela sempre tentará tomar as rédeas de tudo, a ser aquela que comanda, que dita as direções e decisões, porque nunca quer se sujeitar ao Espírito. Paulo, o apóstolo, fala sobre essa batalha entre a alma e o Espírito, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço mas o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 7, dos versos 17 ao 20. Quando somos governados pela alma, praticamos ações independentes. E aí surgem os superespirituais que acreditam estarem sendo dirigidos pelo Espírito. E estão vivendo experiências intensas na carne, nas suas mentes, mas só
alcançamos vitória quando somos governados pelo Espírito e quando a alma estiver totalmente cativa ao senhorio de Cristo. Não deixe sua alma cometer ações independentes. Independente do Espírito. Quero dar um exemplo. Pratico de algo que vive com os membros da igreja que pastoreio. Certa vez, dirigido pelo Espírito Santo, avisei a todos que no próximo culto trouxesse uma cópia de contrato, carnê promissória de algo que estavam pagando, e sobre ela eu derramaria óleo consagrado, orando a Deus para que abreviasse o tempo da vitória, fizesse o sobrenatural e agisse com o poder na quitação dessas dívidas. Todos os membros aplaudiram a direção, concordaram com o ato profético e se prontificaram a voltar com os documentos. Uma semana se passou até esse retorno e, obviamente, a alma de cada um entrou em ação. Começaram os questionamentos de como isso iria acontecer. Como algo tão caro poderia ser quitado por Deus. Restavam ainda tantas prestações para serem pagas. No resumo da história, pouquíssimas pessoas retornaram com o documento e as que retrocederam, infelizmente, continuavam sendo dirigidas pelas suas mentes. Você deve crer na palavra de Deus, por isso o apóstolo Paulo diz que devemos estar cativo em obediência a Cristo, para que a sua mente não te derrube, e quem é obediente a Deus não questiona. Você pode até parar para pensar, mas mesmo assim opta por obedecer. Fé é algo muito mais racional do que sentimental. É preciso atendimento para que possamos exercê-la. Mas no campo de sobrenatural, nossa mente sempre quer operar no modo lógico. Porém, a fé, apesar de precisar de inteligência, sempre será algo ilógico. Quando possamos dar ouvidos à nossa mente que ainda não está cativa a Cristo, matamos a fé e o sobrenatural nunca acontece. Por isso existem crentes que nunca vivem uma experiência na dimensão da fé, no sobrenatural com Deus. Então, estão salvos, mas não conhecem o sabor do milagre, de nenhum milagre. Muitas pessoas se apoderam de um sentimento de que Deus fará, mas não possui o combustível para que de fato aconteça. Esteja sensível às oportunidades e aplique a fé em Cristo. Você viverá grandes milagres. Que a graça e paz esteja fortemente com todos nós, que nós possamos termos fé e crermos. Que a graça e paz esteja com todos nós. No nome santo de Jesus Cristo, uma ótima sexta-feira.